Olá, estamos em mais um Happy Hour Imobiliário e com o nosso convidado, que é uma honra nós termos aqui no programa, que é o Gilberto Mello, o CEO do Clique Habitação, escreveu um livro sensacional que se chama Desmistificando Financiamento Imobiliário, cujo objetivo é ajudar a você, que assim como eu, pouco entende de financiamento, de questões financeiras, mas que sabe da importância de tê-las e de conhecê-las, né? Então, esse livro eu recomendo, o Gilberto CO, do Clique Habitação. Recomendo que o sigam também, porque vocês vão aprender muito, eu aprendo muito lá. E hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante na atual conjuntura. Qual? Bom, nós estamos com juros muito baixos e temos mais de 500 mil financiamentos em torno disso com juros antigos. Então, nós vamos tratar da portabilidade. O que a portabilidade é capaz de fazer para você, para que você economize e esse dinheiro que sobra você possa usar no próprio financiamento ou em outra coisa para sua família. Então, hoje o nosso assunto é portabilidade aqui no Happy Hour Imobiliário e agradeço já ao Gilberto e a nossa primeira pergunta é: o que é portabilidade e como na atual conjuntura, Gilberto, conhecer portabilidade pode ajudar as pessoas? Desde já, muito obrigada. Se você gostar, você compartilha, dá um like, faça a sua pergunta, que o Gilberto é uma pessoa extremamente acessível e ele sempre nos atende com informação de qualidade, porque informação muda a sua vida para melhor. Muito obrigada, Gilberto. Oi, Luísa, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o seu público, né? E poder explicar às pessoas um pouquinho mais sobre o financiamento imobiliário. Bom, como você ressaltou bem, nós estamos numa época assim que os juros do mercado financeiro, né, que o parâmetro é a taxa Selic, está no menor patamar da história. A gente nunca teve um juro tão baixo, né? Então, é uma oportunidade para quem está comprando, né? Porque caíram os juros do financiamento, e tem um meio, que é a portabilidade de crédito, dos clientes poderem buscar no mercado melhores oportunidades, né? Então, criar uma competição. Então, desde 2006, se eu não me engano, o Conselho Monetário Nacional ele começou a regulamentar a portabilidade. Então, ela começou a funcionar principalmente no crédito comercial, consignado, crédito pessoal, né? Na imobiliária não funcionou muito bem, por quê? Porque tem um diferencial. O imobiliário você tem o cartório, o registro. Então, e no banco, no crédito comercial, ele não existe esse tipo de registro, né? É simplesmente o crédito que existe, né? Então, somente a partir de 2013, quando houve uma regulamentação e a criação de uma estrutura, de uma infraestrutura de troca de informações entre os bancos, que a portabilidade começou a funcionar de uma forma mais eficaz. A Qual foi o ano, portabilidade, então? Qual foi o ano que você fala? Qual o ano que começou a funcionar melhor a portabilidade? 2013. Tá. Então, passou-se a trocar as informações via sistema. O Banco Central criou uma interface de comunicação, né? Então, o intuito é que criar competição, porque a gente sabe que o spread bancário, em geral, ele é alto no Brasil. Tem N motivos, né? Um dos motivos principais é a instabilidade econômica, né? Que a gente já tem quantos mil planos econômicos, de repente cai a inflação, depois sobe, desce, e aí fica prejudicado de certa forma isso. Só que a gente sabe que a competição é a melhor forma de você conseguir melhores condições de crédito.
Então, os bancos, eles vivem de crédito. Se tiver competição, então o consumidor vai ter oportunidades de trocar por uma condição melhor. Então, basicamente, a portabilidade de crédito funciona como uma oportunidade do cliente pegar condições melhores e reduzir o que ele paga mensalmente. Tá. É basicamente isso, né? E por que é então, como você importante na atual ressaltou, conjuntura? isso. Nós estamos numa época que a taxa de juros do crédito imobiliário também está no menor patamar da história. Os juros com recursos, com financiamento de recursos de poupança, que a gente chama de SBPS, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ele está numa faixa média em torno de 7%. Sendo que tem bancos que oferecem até 6,5%, 6,49% ao ano. Sendo que, como você ressaltou bem, o Banco Central, no último levantamento que ele fez, tem 500 mil contratos ainda com taxa de igual ou superior a 10%. Nossa, então, essas pessoas são... É uma oportunidade ímpar, né, para o cliente. Às vezes o cliente não está ligado nesse assunto, ou também tem outros fatores que podem inibir, porque existem custos. Como tem o cartório e tem a análise do banco, tem custos. Isso pode, de certa forma, inibir essa negociação, né? A gente vai falar aí na entrevista aí um pouquinho mais sobre isso aí. Então, tá. Então, pelo que eu entendi, e pelo que você me chama do material que você me mandou, só a título de exemplo para quem está assistindo, nós vamos ver casos em que você chega com a portabilidade, mudando de um financiamento com 10% ao ano para por exemplo, para 6,5% ou 7%, você chega a economizar, dependendo da parcela, quase mais de R$ 700, ou seja, é muito positivo. Vamos ouvir, então, que agora nós vamos ter uma explicação bem didática com o Gilberto. Por favor, Gilberto. Muito então obrigada. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui, que eu sempre coloco aqui, para facilitar o entendimento. É muito boa, nossa, é sensacional. Opa, foi. Tá? Então, vamos lá. Então, o objetivo do vídeo é explicar para as pessoas o que é portabilidade, como é que funciona, como é que você pode conseguir fazer, né? Então, vamos lá. A portabilidade nada mais é do que a possibilidade do cliente transferir a operação de crédito, seja ele comercial ou imobiliário, ou até cartão de crédito, vale qualquer operação de crédito, tá? Então, você está pagando determinada taxa de juros, né? E além da taxa de juros, o que o cliente tem que verificar é uma sigla que a gente sempre está falando aí, que é CT, custo efetivo total. Porque no CT está incluso todos os custos do crédito. E ele é um parâmetro que foi criado também pelo Conselho Monetário Nacional para você poder comparar as ofertas de crédito. Então, a possibilidade de transferir crédito com um CET menor. Esse é o fundamento básico. Então, como é que mais ou menos funciona? O cliente pega informação sobre a dívida, ele vai no mercado, procura um banco que pesquisa condições melhores, mais vantajosas, e ele faz uma proposta. Aí vai ser avaliada essa questão. Ô, então, mais ou menos assim. Só uma pergunta. O Clique Habitação faz esse tipo de assessoria, né? Você faz esse tipo de assessoria no Clique Habitação? Sim, já fizemos algumas assessorias para auxiliar o consumidor a fazer a escolha, né? O caminho, tá? Então, vamos lá. Então, como eu estava falando quando você perguntou lá no início, de 2006, quando foi criada a portabilidade de crédito, até 2013, não era feita a portabilidade. O que era feito? Era feito um novo contrato. Então, você assinava, você
tinha a troca de banco, só que era feito por meio de um contrato novo, totalmente novo, com um novo banco. Então, você tinha que cancelar a garantia anterior e fazer um novo registro da propriedade no cartório de imóveis. Então, existiam 2 atos. E com a portabilidade, isso ficou simplificado e ficou mais barato para o consumidor. Então, antigamente, era assim, o banco novo fazia um contrato e colocava uma cláusula, você que é advogado pode explicar melhor, que chama de interveniente quitante. Então, o banco antigo dava quitação à dívida anterior e anuía também ao contrato. Tá? E aí, esse trâmite, na realidade, não existe mais. Então, você conserva o registro original e só faz uma averbação da troca de credor. Então, ficou mais barato. Era um custo aproximado de 1% do valor do imóvel e, com essa medida, a partir de 2013, ficou em um custo menor, de 0,4% do valor do imóvel. Isso de uma forma geral, né? Varia de estado para estado, porque os emolumentos cartorários variam, né? Cada estado tem a sua tabela, né? E é que nem a justiça também, né? As tabelas são estaduais, eu acho também, né? Então é isso. Então, então agora é uma coisa mais simples, né? A portabilidade simplificou. Simplificou para o cliente e agora a troca de informações entre os bancos passou a ser eletrônica. Antes não. Legal. Antes era tudo por telefone, por e-mail, atrapalhava a vida. E não existiam prazos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente que quando o cliente faz o pedido, existem prazos regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional que o banco tem que seguir. E antes não tinha, né? Tava assim, ó, é possível fazer a portabilidade, mas só que não tinha uma regra, um regramento, né, de como é que funcionava esse trâmite, tá? Então vamos para o próximo. Aqui está o passo a passo que a gente estava falando. Então, primeiro, o mutuário, o cliente, ele vai no banco atual e ele pede alguns dados do contrato atual. O banco tem um dia útil para fornecer essa informação para ele. Tá? Ele recebeu essa informação, lógico que antes ele já fez a pesquisa, ele vai no novo banco e vai lá, conversa com o gerente e fala, olha, eu quero a oportunidade de migrar o meu crédito, que é esse aqui, que está no documento aqui, para vocês. Vocês aceitam? Se o banco aceitar a proposta do cliente, ele envia a informação para o banco antigo. Isso via sistema. E depois que o novo banco manda essa informação, se o cliente aqui quer portar para mim o seu crédito, tá? O banco tem 5 dias, o banco antigo, para ofertar para o cliente alguma coisa, né? Ou não, aí é a opção dele, né? Se ele não fizer nenhuma oferta ou o cliente não aceitar a contraproposta do banco atual, aí a portabilidade vai acontecer. Tá? Então, é basicamente isso. Ou seja, ela vai acontecer a portabilidade ou o banco que atua, o banco que o cliente já está, resolve baixar os juros e ele acaba tendo vantagem, então ele não faz mais a portabilidade, é isso? É muito mais vantajoso, Luísa. Por quê? Porque não vai ter custo nenhum para o cliente. Ele vai talvez assinar um aditivo, alguma coisa assim, vai reduzir os juros e não tem custo nenhum. Tá bom. A gente vai mostrar para frente que o percentual de retenção pelo banco atual é significativo. Então, é vantajoso para o cliente. Né? Tá. Vamos lá. E aqui só... bom, já foi, tá ótimo, bem explicado. Opa, não? Você quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Ok. Então, a gente vai falar a questão, como eu ressaltei para você, que um dos objetivos da portabilidade e que o Banco Central e essa nova gestão aí tem cada vez mais procurado estimular a concorrência, né? Em vários produtos aí, né? Isso não vem de agora, mas essa gestão agora tá mais incisiva nesse ponto aí, tá? Então, nós tivemos o quê? A redução da Selic e da remuneração da poupança, né?
a redução da taxa de juros nos financiamentos imobiliários. Nós tínhamos, há algum tempo atrás, a taxa de 10%, 11%, tá? Até mais que isso. Tá? E essa concorrência possibilita o cliente a tentar negociar a redução dos juros do banco atual ou migrar de banco, né? E por que os bancos, como eu falei anteriormente, querem reter esse cliente? Porque o cliente do crédito imobiliário, ele é um cliente que vai ficar 20, 30 anos com o banco. Imagina, o banco ganhando a tarifa mensal de conta, o cartão de crédito, aí o cliente compra um segurinho, tem relacionamento. Claro. E em média, e tenho essa experiência quando trabalhei em banco muito tempo, o consumidor do crédito imobiliário, ele compra mais produtos que a média do mercado. Então, vamos supor que se o cliente médio tem 3, 4 produtos, o cliente do crédito imobiliário, às vezes, tem 5, 6, 7 produtos. Então, o banco ele tem um retorno muito grande com esse tipo de cliente. Tá? É um ganha-ganha, né? Eu acho que todo relacionamento negocial é muito importante que os dois lados sejam beneficiados, né? Então, eu acho Sem dúvida. que isso que você está mostrando é isso, né? Aquela Exatamente. redução cria uma ligação, inclusive, mais forte entre o consumidor, né, cliente, e o banco, eu acho. Quando o próprio banco oferece essa redução, além de ser vantajoso para o banco, ele cria um laço com o cliente maior. Sem dúvida. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, uma coisa que é bem importante a gente ressaltar, que a portabilidade ela não é uma renegociação, então tem algumas regras, tá? O valor e o prazo da operação, ou seja, você tem um saldo lá com o banco, você não pode aumentar esse saldo e pegar um troquinho, como se fosse um crédito comercial. Então, o saldo devedor vai continuar o mesmo. E o prazo da operação não pode ser superior. Tá? Tem que ser o mesmo prazo ou até menor. Aí é a negociação. Aí, nesse caso, caso a prestação no novo banco fique maior, o novo banco vai ter que pegar essa autorização e essa conscientização do cliente por escrito. Tá? A troca de informações... Vamos só explicar para as pessoas. A prestação no novo banco fica maior se ele reduz prazo, porque ninguém vai mudar de banco para ter uma prestação maior, né? Exatamente. Então, como eu falei, o prazo pode ser menor. Então, o cliente, de repente, ele quer fazer um prazo melhor, aí é questão de aí é uma questão dele, né? dele ver as possibilidades dele, né? Via de regra. Exatamente. Tá. O banco faz uma análise de crédito. De repente, o cliente vai ver uma oportunidade de fazer em menos prazo. Como a gente ressaltou em vídeos anteriores, né? Lembra? Sim. Quanto menor o prazo, maior é a amortização mensal. Deixa menos eu falar. juros no total você vai pagar. Nós temos um vídeo aqui que o Gilberto ensina como ele fez que ele comprou em 20 anos, mas ele quitou com diversos procedimentos interessantes de educação financeira, ele conseguiu quitar em 5 anos. Nós sabemos que não é todos que conseguem, mas muitos podem usar daquelas prerrogativas do Gilberto, tá bom? Vamos continuar aqui, que está muito interessante. Então tá. E a outra questão é que a troca de informações, como eu falei anteriormente, é eletrônica. Então, não tem aquele lance de telefone, de e-mail, que existia uma certa burocracia no atendimento do cliente. É eletrônico. O banco vai lá, tem um sistema coordenado pelo Banco Central, eles trocam informações e tem aqueles prazos para o cliente. O banco tem 5 dias para dizer que se ele vai fazer uma contraproposta ou não para o cliente, tá? E esses custos de troca de informações e de eventual, quando é fechada a portabilidade, o novo banco manda uma TED para liquidar o saldo no banco antigo. Nenhum desses tipos de custo pode ser cobrado do cliente, tá? Tá. Então, vamos lá.
Só que é o seguinte, como eu falei anteriormente, diferentemente do crédito comercial, tipo consignado, cheque especial, cartão de crédito, existe custos. Por quê? Porque o crédito imobiliário ele tem um diferencial enorme, que é uma vantagem, e por isso que o custo, né, a taxa de juros dele é menor que um crédito comercial. Por quê? Porque o banco tem uma garantia real, tem o imóvel como garantia. Então, se o cliente vier a inadimplir, ele pode executar a dívida e retomar o imóvel vai para leilão. Então, existe um registro. Então, existem custos que o cliente tem que avaliar quando ele faz essa troca, né? Como eu falei anteriormente, além de avaliar a taxa de juros do novo banco, ele tem que avaliar o CET, que é o custo efetivo total da operação, e uma coisa que pouca gente conhece, né, que é importante também, dependendo da idade, dependendo da seguradora, é o custo do seguro habitacional. Tá? O custo efetivo do seguro habitacional, que a gente chama de CESH. Quando você faz uma simulação em qualquer banco, aparece lá, que às vezes as pessoas não notam. Existe esse cálculo lá e você pode comparar. Então, o que o cliente tem que verificar é que, às vezes, assim, o banco tem uma taxa melhor, mas ele tem um seguro mais caro. Então, pode ser que não seja vantajoso trocar. Então, essa avaliação é importante. Por isso que uma consultoria, né, você analisar todos esses quesitos é importante. Tá. Esse seguro habitacional que você fala aqui é aquele seguro que ele aumenta com a idade da pessoa e que, em caso de falecimento ou de uma doença ocupacional que impeça a pessoa de trabalhar, estaria quitado, é isso? Isso, é. O seguro habitacional, qualquer financiamento imobiliário, por lei, né? Tanto o SFH, né, o Sistema Financeiro de Habitação, como o Sistema Financeiro Imobiliário, né, o SFI, é obrigatório por lei a ter o seguro. Né? E o seguro cobre o quê? Tem a parte que a gente chama de MIP, né? É a sigla de morte e invalidez permanente, que cobre eventual o saldo devedor proporcional à renda, no caso de morte ou de invalidez permanente. Então, se for uma pessoa sozinha na renda, cobre 100%. Se forem duas pessoas, 50% para cada um, ele vai cobrir 50%. A responsabilidade de cada um, ok? E tem outro seguro, que é obrigatório também, que é de danos físicos do imóvel, que a gente chama de DFI. Então, no caso de incêndio, explosão, desmoronamento, problemas estruturais, problemas assim, que pode acontecer no imóvel, durante a vida do imóvel. Tá? Então, isso que eu estou tentando ressaltar é o seguinte: o cliente tem que analisar todos os custos. Ele vai ter um custo de averbação, ele vai ter essa diferença de seguro, então, de um banco para o outro, ele tem que avaliar se é significativa ou não, pode ser até melhor, né? Então, ele tem que avaliar. Ele tem que avaliar a questão do custo. Como o banco é um crédito novo para ele, alguns bancos, nem todos, cobram a tarifa como se fosse uma concessão, tá? Então, você tem que levar em consideração isso também. E outra questão que a gente também já falou, acho que no primeiro vídeo que a gente gravou, é a questão da exigência de reciprocidade, né? Então, o banco te oferece, você tem uma taxa de 9, o banco te oferece uma taxa de 7. Só que ele quer a tua conta corrente, quer que você compre não sei quanto seguro, né? Você tem que avaliar se isso é compensatório, porque isso, de certa forma, eleva o seu custo mensal, que às vezes você não tinha esse custo e passa a ter. Tá? Então, e outra coisa que muitas vezes acontece, que você fica com duas contas. Né? Você tem a conta no banco A, você vai para o banco B e mantém as contas, e você vai pagando duas tarifas, dois custos. Né? Então, é importante o cliente avaliar isso. Oi. Mas na atual conjuntura é muito importante avaliar, porque de 10% para 6,5% de juros num financiamento é muita diferença. Sim, não. Eu só estou ressaltando que existe, o cliente tem que considerar. Mas a gente vai ver nos exemplos aqui que realmente é vantajoso. Quanto maior a diferença da taxa de juros, mais vantajoso vai ser.
né? Apesar até dos custos que ocorrem, tá? Vamos lá? Vamos lembrar aqui, né? Quando a gente estava falando aqui na aula, no vídeo anterior, a gente falou um pouquinho da prestação dos componentes, né? Então, prestação tem uma parte que é de amortização e de juros, e tem aquela que a gente chama de encargo acessório, que é o seguro e a taxa de administração. A taxa de administração é mais ou menos tabelada, é limitada a R$ 25. Então, quando o banco cobra, é limitada a R$ 25. Isso não se negocia muito, é isso mesmo, tá? E o seguro que varia, como eu falei. Então, depende da seguradora, depende da idade do cliente, da apólice, pode ser melhor ou maior, tá? Então, isso é importante o cliente avaliar isso aí. Por isso que eu coloquei aqui para a gente lembrar, tá? E, como a gente ressaltou na hipótese anterior, ele pode, na portabilidade, de repente, querer uma condição melhor de amortização da dívida. Então, ele pode até negociar uma eventual redução de prazo, ele aumenta o A, né, a amortização mensal, aí é uma opção pessoal do cliente. Vamos lá. Ressaltando aquela questão que eu falei, né, que você tem que avaliar essa questão de exigência de reciprocidade, mas, como você ressaltou bem, a redução pode ser significativa e importante para o cliente, tá? Então, aqui é o item importante que a gente já falou, tá? O índice de retenção, que é assim o banco atual fazer uma contraproposta para você quando recebe a portabilidade, é de 60%. Aliás, superior a 60%. Esse levantamento aqui eu fiz no site do Banco Central em janeiro, mas em maio eu fiz uma reportagem com a Smartus e o percentual estava superior, estava maior que estava em janeiro. Então, os bancos, como eu falei anteriormente, têm interesse em manter o cliente, que é um cliente que, em geral, é fiel e consome mais produtos bancários, tá? Ou seja, Agora, quando você vem com essa proposta para o banco, mais de 60% dos bancos falam, olha, fica aqui com a gente que a gente te faz isso também. É isso? Exatamente. Ou seja, é muito importante ir atrás desta baixa de juros, porque você vai ter um ganho em monetário que pode ser usado ou no financiamento ou para a sua própria família. Isso é importantíssimo. Exatamente. Então, um outro fator que também pode estar inibindo isso é, como eu falei, que tem custo. Você tem a averbação no cartório, tá? Que gira em torno de mil e poucos reais, dependendo do estado. Tem estados que é mais, tem estados que é menos, tá? E você tem a análise de cadastro do banco e a avaliação do imóvel, que o novo banco, para aceitar o crédito, ele tem que avaliar o imóvel. Até porque quem avaliou foi o banco original, né? Tá? Então, ele vai ter um custo de 4 a 5 mil reais. Esse custo ele pode ser diluído com essa redução no encargo mensal que você pode ter. E tem bancos, eu posso dar um exemplo aqui, o Banco Inter, que ele não cobra. Nossa, então, o Inter está assim? Ele não cobra taxa. Então, só que a taxa de juros dele é um pouquinho maior, é 7,7. Em média está em torno de 7, né? Então, esse que o cliente tem que avaliar. De repente, ele não tem a grana para poder pagar isso, é uma opção que ele tem, né? Ele não vai pagar a tarifa, taxa já, vai ter a redução. Dele. Vai ter um juro um pouquinho maior, de 7,7. Ele vai ter que avaliar. Não, mas vale a pena, se ele não tem o dinheiro para o outro, tem 7,7, mas está com 10, vale a pena no momento, aí depois ele pode até juntar o dinheiro e fazer mais baixar de novo para outro banco. Perfeito, pode? É isso mesmo. É uma estratégia, né? Então, por isso que eu falei assim, quando a gente tem que fazer as contas, inclusive quando eu falei assim do custo da conta, tem que fazer. As pessoas têm que ter o costume de colocar na pontinha ali, ó, quanto que eu gasto com isso, quanto que eu gasto com aquilo. Porque para a própria vida é importante, né, Luísa? Por isso que eu ressalto, assim, né? Não é querer ser um pão duro, não, mas é legal a pessoa ter o controle financeiro dele, né?
É que a gente sempre está Isso eu ressaltando não aqui acho que é pão duríssimo, educação não. Isso que financeira, eu né? acho que é você saber que seu dinheiro pode comprar mais coisas, então é usar a mesma coisa para ou poupar, conseguindo poupar, ou comprar até mais do que você usaria. É a maximização do uso do seu dinheiro, que é fruto do seu trabalho, e que todo mundo quer exatamente isso, né? Maximizar o uso, né? Para a família, né? Isso é muito importante. Exatamente. Tá? Então, vamos lá? Esse aqui é o levantamento que eu fiz lá no começo do ano, né? Então, que aqui a gente pode ver que, vamos pegar 2020, né? Aí, ó. Foram feitas 1.798 pedidos, né? E só foi efetivado 36%. Ou seja, 64% foi retido pelo banco atual. Tá? Esses são dados só para mostrar que isso existe. Ó, lembra que começou em 2013, ó, 2014, e Claro, é pode ver como foi importantíssimo. crescendo o número de E pensar que pedidos nós aqui. temos 500 mil pessoas que podiam estar assim. Eu só consigo Exatamente. pensar isso, está muito pouco ainda. Tem muita Muito gente pouco. ainda pagando mais e sem negociar, inclusive podendo Ó, ficar no banco, que está olha aqui o com ano juros muito passado, baixos. o ano que mais teve, 10 mil pedidos. As pessoas precisam ser mais informadas sobre isso. Esse programa tem essa utilidade. Por isso que eu digo que informação melhora a sua vida para melhor. Nosso objetivo é esse mesmo, informar e ajudar Exatamente. quem está vendo. Muito É obrigada, Gilberto. informar. Vamos continuar, então. Vamos lá. Aqui que está o exemplo básico que a Luísa estava falando. Então, aqui eu fiz uma simulação de como que eram as condições de financiamento, e eu sempre estou fazendo a prestação, que é o que a gente fala da amortização e juros, A mais J, porque o seguro ele pode variar. Você tem que fazer a comparação, mas eu não teria como saber, aí varia da idade do cliente, tem N Tá. variáveis, aí fica mais complicado. Então, eu fiz uma conta básica. Financiamento de 300 mil, 360 meses, a prestação no SAC, né, no sistema SAC, sistema de amortização constante, seria 3.833,33. E a renda mínima exigida para o cliente fazer esse financiamento seria de familiar, né, seria de 12.737,37. Se ele conseguir a portabilidade ou a redução dos juros do banco atual para 6,95, que é mais ou menos a taxa média hoje que os bancos estão oferecendo, a prestação dele cai para 2.570,83. E a renda mínima exigida, olha como cai, para 8.500. Né? Isso se Nossa, fosse um financiamento novo, né, no caso. Tá? nossa. Então, isso faz uma redução de 1.262,50. É uma redução muito significativa. Então, por exemplo, tem aquele custo lá de R$ 5.000 que eu falei, de 4 a 5 mil. Em 4, 5 meses, você recupera esse custo só com a redução da prestação. Não é isso, Luísa? Com certeza, é por isso que é importante isso, né? Por Então, isso que é é importante a importantíssimo. educação financeira, conhecimento e uma assessoria também, né? Esse vídeo, o intuito é esse mesmo, é informar e ajudar as pessoas. Espero que chegue Vamos para o próximo um grande exemplo? número de pessoas. Vamos. Então, aqui a taxa de 12% ao ano para 6,95. Nós tivemos também um exemplo de 10% para 6,95. Então, nesse caso aqui, a economia é um pouquinho menor, vejam, mas é de 762,50. Mas é muita economia. É uma, é Uma uma baita economia economia todo mês, viu? A outra já era estratosférica. Com 762 dá para fazer muita coisa no seu orçamento. muita coisa, muita coisa. É uma economia muito significativa ainda, né? Então, nesse caso aqui, você vai demorar um pouquinho mais de tempo para recuperar, né? No caso aqui, você precisaria de talvez de uns 8 meses por aí, né? Mas vale A muito. grosso modo. Mesmo assim, compensa. E além do que,
se o cliente rebaixar o juros, você não tem custo nenhum, que é melhor ainda, né? É a melhor O dos próprio mundos, né? banco, como a O próprio maioria dos banco. casos, mais 60% dos bancos falam, não, cliente, fica comigo, a gente já tem um relacionamento bom, você é importante para o banco. E, Então, a pessoa acaba não tendo custo nenhum, na realidade, só ela esclarecer um faz pouquinho, e Luiz. abaixa ainda. Ou seja, é sensacional isso. Sensacional. Só Na posso realidade, só dizer para explicar isso. bem, o 60% é assim, que não efetivou a portabilidade. Pode Então, que ser não efetivou. retenção e pode ser também um outro fator, o custo. Aí tem aquela sugestão do banco que não cobra, você tem que pesquisar, né? Mas eu acho que muitos bancos optam por ficar com aquele cliente, como você falou, Sim, por mais de 20 anos, porque é um cliente que ele compra mais produtos. É muito importante. Hoje em dia está claro para todo mundo a importância de você tratar o cliente como um rei, né? É o cliente, a equipe e você mesmo, né? O isso. time, o cliente e você. É fundamental para o desenvolvimento de qualquer coisa, né? Qualquer relacionamento jurídico. Isso. 90% dos clientes que eu atendi em consultoria para portabilidade, 90% dos clientes o banco atual bancou. Então é um Tá índice bem alto. vendo? Olha como vale a pena essa consultoria com a pessoa que entende, né? Uma pessoa que fala a linguagem correta e passa o entendimento, né? Também isso é muito importante. Poxa, obrigada por esse dado, Tá bom. reforçando, né? Conhecimento gera desenvolvimento e gera o seu crescimento sempre. Vamos continuar, porque isso aqui está Vamos ótimo. lá. O próximo exemplo é com uma taxa menor, né? 9% para 6,95. Mesmo assim, olha, R$ 512,50 de redução. É Gente, é muita grana. Desculpa. muita grana. Dá para fazer muita Nesse coisa. caso aqui, 10 meses, um pouquinho mais, 11 meses, você recupera o custo. 10, 11 meses. Tá? E o próximo exemplo, que é aí já é uma redução um pouco menor, 262,50. Mesmo Mesmo assim, assim, é sensacional. Se você falar para mim, Luísa, quer reduzir todo mês o que você gasta em 200 e poucos reais, eu falo, mas é para ontem. Quem é para ganha fazer uma compra no sabe a supermercado. importância de você economizar, gente. Economizando, você usa outras coisas. Imagina você, em 10 meses com isso daí, você viaja, se você quiser, para um lugar bem legal, com a família. Ou você. É tanta coisa que dá para fazer que é o que eu falo, né? Usa bem aquele dinheiro que você ganha e tenta multiplicar, né? É isso. É uma grande vantagem para o cliente, né? Então, isso é importante, né? Por isso que essa que eu ressaltei bem do comportamento do Banco Central nos últimos anos, especialmente agora, é a questão da competição. Isso é fundamental. Se não tiver competição, o banco não vai, assim, dar de graça isso para você. Só porque você tem Gilberto, um... a competição ela é saudável em todas as profissões, em todas as empresas, né? É importante competição, Exatamente. porque aí você tenta, se você enxergar da forma saudável, porque ela é saudável, né? Para o cliente e para o próprio banco, que ele vai tentar melhorar também. Exatamente. Vamos lá? Então, agora tem mais novidades, né? Era para ter entrado em vigor em abril e junho novas regras do Conselho Monetário Nacional por meio do Banco Central, né? Então, a principal, assim, lembra que eu falei que portabilidade não é renegociação? Agora, Lembro. de uma certa forma, vai poder até ser, porque você, a partir de novembro desse ano, agora, já 3 de novembro, o cliente, por exemplo, ele assinou uma modalidade de crédito, essa vamos supor, pró-cotista, tá? Que é com recurso de FGTS, que é o cliente que é cotista de FGTS. Tá. Hoje, a taxa de juros do pró-cotista está maior, mesmo com recurso de FGTS, que o SBPE com recurso de poupança. Então, hoje, o cliente não pode migrar de pró-cotista para o SBPE, Não? mudar de modalidade de crédito. Ele pode fazer
na mesma modalidade. A partir de 3 de novembro desse ano, ele vai poder migrar. Então, olha a facilidade que criou Nossa, também. olha, E então outra, mudando outra isso, questão importante olha, liga as sirenes, hein, gente? Porque isso daí nós é, estamos dando em primeira mão, isso, né? outra questão é que também quem fez um financiamento que era fora do SFH, né, no SFI ou na carteira hipotecária do banco, nesta portabilidade a partir de 3 de novembro, ele vai poder migrar no SFH. E a grande vantagem do SFH é o uso do FGTS, né? Nossa, que Então, sensacional! Então, então aquelas é, palavras do presidente, né, do Pedro Guimarães, enfim, essa resolução ela surgiu como? Quem foi que foi o governo mesmo? o Conselho Monetário Nacional, é o presidente do Banco Central, ele é muito bom, esse Muito bom, presidente né? Essa equipe que está no Roberto, Banco né? Central, olha, está de parabéns. Ele está tentando desregulamentar a economia, né? Então, bastante. Já vem de um tempo, mas esse presidente agora ele está mais assim forçando nesse sentido de competição, de melhoria de mercado, Ai, que muito bom. legal, tá? Então essas duas novidades aqui, eu tenho mais novidades, tá? Mas eu acho assim para o cliente em geral as duas mais importantes são essas, ou seja, Tá, ele vai poder mudar de modalidade. Então, por tá. exemplo, um exemplo assim importante também é, por exemplo, mesmo no Minha Casa Minha Vida, atual Casa Verde e Amarela, a faixa 3 de renda, que é de renda até 7 mil, a taxa de juros é 8,16. Hoje, existem ofertas de crédito a 7. Então, mesmo no Minha Casa Minha Vida, que tem uma taxa de juros menor, o cliente da faixa 3 do programa vai poder migrar e ter a oportunidade de ter uma condição melhor. Que é a Casa Verde e Logicamente, Amarela. avaliando todas as questões, tá? Tá, Então, tem até esse ponto aí, tá. tá? E é importante o cliente avaliar direitinho as condições. Então, eu acho que aí a gente concluiu. Poxa, olha, então vamos agradecer ao Gilberto do Clique Habitação. Eu reitero o livro do Gilberto, olha aí, Desmistificando o Financiamento Imobiliário, Como Concretizar o Sonho da Casa Própria. É um livro excelente para quem quer entender. Gilberto, eu agradeço, Gilberto, eu agradeço você que está conosco. É sempre uma honra ter você conosco, fazendo as perguntas. É sempre também uma honra e uma alegria também ter o Gilberto, uma alegria ter vocês. Eu vou pedir para o Gilberto fazer as últimas considerações, vou me despedir. Até o próximo Happy Hour Imobiliário. Muito obrigada a você que ficou com a gente. Obrigada, Gilberto. Se gostou, compartilha. Divulga esse vídeo para o seu amigo, nas suas redes sociais, porque isso vai ajudar mais pessoas a terem acesso à portabilidade. Lembrando que são mais de 500 mil pessoas que estão precisando dessa informação. Se você está afim de ajudar, ajude. Lembre que tudo que você faz de bem para o próximo volta para você também. Obrigada, Gilberto. E agora as suas últimas considerações. Ok, eu que agradeço a oportunidade. E lembrando, né, Luísa, que é 500 mil acima de 10, mas ó, tem 9, 8, que é vantajoso ainda fazer. Então, Nossa, esse universo é mais de 2 milhões de contratos aí, por aí, ou mais. Tá? nossa, Então, e lembrando, ó, o universo, você viu que o Gilberto, que entende, falou, são mais de 2 milhões de contratos, e lembrando que, em muitos casos, o próprio banco fala, olha, cliente, você é importante, fica comigo, não sai não. Então, você não vai ter nem aqueles outros custos. Então, passe essa informação adiante, se gostou, curte, comenta, se ficou alguma dúvida, faça. Agradeço a todos e até o próximo, a hora do direito imobiliário, aqui no Happy Hour Imobiliário, que é toda quarta-feira, quarta ou sexta-feira, a gente está com 2 dias. A gente ia fazer só quarta-feira, mas a gente está fazendo quarta e sexta-feira, sempre às 19 horas, o Happy Hour Imobiliário. Esse do Gilberto é na sexta-feira. Obrigada, Gilberto. Até a próxima. até, um abraço.